Boa tarde, tudo bem com vocês? Pessoal, primeiramente, estamos aqui eu e o professor Renato, do Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar. Nós queremos agradecer o convite, a organização, parabenizar também pelo evento. A gente está aqui desde ontem e tem sido bastante interessante, acho que é algo que enriquece bastante não só a cidade, o ecossistema de inovação, mas também toda a região e o país. Então, a gente torce muito para que esse seja o primeiro de muitos, e que cada vez mais a gente tenha pessoas aqui participando, falando e trazendo inovação, tecnologia, cultura, conhecimento para nós. O que a gente vai falar agora, como a Gisele apresentou-nos, a gente quer discutir um pouco sobre o futuro do trabalho. E aí a gente vai fazer uma provocação a partir da ergonomia, que é uma área do conhecimento que está muito ligada à engenharia, mas que tem uma interface muito grande com a saúde. Então, a nossa agenda aqui, a gente vai tentar ficar no tempo, falar um pouco de uma pesquisa que a gente fez envolvendo engenharia, trabalho e saúde. Em seguida, eu vou apresentar para vocês uma iniciativa que a gente tem que chama-se Engenharia do Trabalho. Depois, a gente vai falar um pouco do ErgoPro. Em seguida, apresentar como que ele está. E a gente vai convidar vocês para continuar essa conversa lá no stand da UFSCar, que a gente vai fazer uma demonstração desse ErgoPro, com as tecnologias, a gente vai poder explorar lá um pouco melhor. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente quis entender lá atrás era como que os cursos de engenharia abordam o tema trabalho. Porque, obviamente, que a engenharia, e aí eu, enquanto professor da engenharia de produção, o Renato também, nós dois somos formados em engenharia de produção, com mestrado e doutorado, naturalmente, a gente se envolveu com o tema trabalho e, para nós, faz parte da nossa formação e das pesquisas, do ensino, mas a gente tinha essa hipótese de que isso não é a realidade de todo mundo, de todo mundo que cursa um curso de engenharia. E aí a gente fez essa pesquisa, então eu não fiz sozinho, nós temos aí vários colegas que nos ajudaram, de outras universidades exclusivas, e a gente quis entender como que se dá as distribuições, ou uma distribuição das disciplinas das ciências do trabalho nos cursos de engenharia nas universidades brasileiras. O que a gente fez nessa pesquisa foi uma série de métodos mistos, onde a gente foi olhar as disciplinas de cursos da engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia química e engenharia de produção. E por que nós escolhemos esses 5 cursos? Porque são os 5 cursos de engenharia que mais formam engenheiros no Brasil. Esse foi o nosso critério para olhar para esses cursos. E aí nós olhamos para 10 instituições públicas do Brasil, 4 instituições públicas por regiões. Então, a gente quis garantir uma representatividade pelo país todo. Olhamos 2 instituições particulares para também trazer a visão da instituição particular para garantir que não tinha ali um viés de ser instituições apenas públicas. E a gente usou como referência um ranking que é bastante conhecido internacionalmente, que é o THE. E fizemos uma análise quanti-quali. Então, a gente olhou para os cursos de engenharia dessas universidades, então a gente buscou uma representatividade nacional para a gente poder falar sobre esses dados, e aí, numa primeira etapa, a gente analisou 1.527 disciplinas. Depois, a partir de alguns filtros, a gente fez uma análise mais aprofundada de 217, e lá no final a gente... Opa! Pulou tudo aqui. E lá no final a gente olhou para um número menor de disciplinas, e aí a gente conseguiu 131 disciplinas com 166 ocorrências. Por que tem mais ocorrência que disciplina? Porque tem uma disciplina que ela é dada para mais de um curso de engenharia. Então, você tem lá 2 cursos nas mesmas instituições, engenharia civil e engenharia elétrica, que fazem a mesma disciplina de segurança do trabalho. Então, ela, como disciplina, ela é uma disciplina única, mas ela aparece mais de uma vez. E uma das poucas boas notícias que nós tivemos analisando esse conteúdo foi de que a maior parte dessas disciplinas constavam como sendo obrigatórias e apenas 36% elas apareciam nas grades curriculares como sendo optativa. Então, esse foi, eu costumo brincar que foi uma das poucas boas surpresas que nós tivemos. Porém, ao analisar como que se dava essa distribuição dessas disciplinas, a gente chegou nesses números. Então, a gente olhou 23 cursos de engenharia de produção,
18 cursos de engenharia química, 20 cursos de engenharia mecânica, 24 cursos de engenharia elétrica e 20 cursos de engenharia civil. E a gente encontrou esse número de disciplinas por curso, né? Então, 8, 4, 26, 24, 16 e 16. Qual que é a questão aqui, né, que a gente queria chamar a atenção? Primeira coisa é que a gente está falando de uma média geral de 1,58 disciplinas por curso nos cursos de engenharia. Se a gente olhar, né, separadamente, na engenharia de produção, a gente está falando que a gente tem quase, né, na média, 4 disciplinas que abordam o tema trabalho ao longo do curso de engenharia de produção, na média. Porém, quando a gente vai para os outros, a gente está falando de 1,44 disciplinas na engenharia química, 1,2 na engenharia mecânica, 0,67 na engenharia elétrica e 0,8 na engenharia civil. Pessoal, né, imagino que a maioria de nós que estamos aqui não somos da área de engenharia elétrica e não somos da área de engenharia civil, mas aqui acho que todo mundo consegue imaginar o quanto, né, essas áreas elas impactam a vida das pessoas que trabalham nessas áreas, que estão trabalhando, né, nas áreas de construção civil, estão trabalhando nos canteiros de obras, estão trabalhando em grandes obras rodoviárias, de pontes e por aí vai. E a mesma coisa na engenharia elétrica, né? Quem está trabalhando fazendo manutenção das linhas elétricas de alta tensão, quem trabalha fazendo manutenção elétrica. Então, são áreas que têm um impacto muito grande sobre a saúde e a segurança das pessoas, e quando a gente vai olhar para uma análise dessa, e estamos falando dos melhores cursos, das melhores universidades, né, de cursos que formam muita gente, a gente está aqui com um cenário onde você tem muita gente que passa 5 anos fazendo um monte de disciplina e que não ouve o tema trabalho, que não sabe o que é o trabalho das pessoas, que não entende, né, como que pensa o trabalho, como que projeta o trabalho, como que aquilo que ele está desenvolvendo impacta o trabalho daquelas pessoas que vão estar naquele sistema. Então, isso nos chamou muita atenção. Quando a gente foi olhar os tópicos, né, internamente para cada disciplina, a gente olhou que segurança e ergonomia ocupam metade das disciplinas que nós encontramos, né? Então, por questões bem óbvias, segurança e ergonomia, né? Segurança do trabalho, norma regulamentadora, então essas coisas aparecem bastante, ergonomia também, e aí vai caindo engenharia, organização, higiene e projeto. Mas o que nos chamou muita atenção é aquela porcentagem lá em cima. Pessoal, é praticamente proibido falar a palavra saúde num curso de engenharia. Deve ser proibido, porque é a única coisa que justifica isso. É como se, né, o que a engenharia faz não impactasse a vida das pessoas, não impactasse a saúde das pessoas. E a gente sabe que é exatamente o oposto, né? Os cursos de engenharia formam profissionais que vão impactar diariamente o dia a dia das pessoas e o bem-estar, a saúde física, a saúde mental dessas pessoas. E como que esses profissionais estão sendo formados sem ter a mínima noção de que isso está acontecendo? Então, isso nos chamou muita atenção e nos preocupou bastante. E aí, se a gente está falando de futuro do trabalho, né, e reconhecendo que a engenharia tem um papel importante na definição do trabalho, no planejamento, no projeto, na concepção, na organização do trabalho das pessoas, de diferentes maneiras, porque quando você projeta um dispositivo, quando você projeta uma escada, quando você implementa, né, o trabalho num canteiro de obras, tudo isso vai impactar no trabalho. Então, se a gente está falando de um futuro do trabalho e se esse trabalho depender da engenharia, pelo nosso diagnóstico, a coisa não está indo muito bem e não tende a melhorar, né? A gente não quis trazer, né, Renato, dados estatísticos de acidente, afastamento, adoecimento, mas que não é segredo para ninguém, que o Brasil é um dos líderes mundiais de afastamento, de acidente, de adoecimento relacionado ao trabalho. Então, no nosso caso, se depender da engenharia, a gente tem que ficar muito preocupado mesmo, né? A gente não precisa ir longe para ver um tanto de notícias sobre acidentes de trabalho que estão ocorrendo e, né, a gente percebe o quanto que esse tema está bem latente na sociedade, né, e muitas vezes com morte, né? Então, enfim, só para complementar que a gente não trouxe esses dados, né, mas eles estão disponíveis aí, a gente consegue acessar. Inclusive, né, tem uma plataforma bem interessante que chama-se Smart Lab, né? Smart Lab, né, é um observatório que ele reúne dados sobre as CATs, né, que são as comunicações de acidente de trabalho. Então, a gente consegue acessar
fazer uma análise por estado, né, ou uma análise no Brasil de forma geral, uma análise também sobre o setor econômico em que o acidente ocorre. Então, se a gente for lá, como por exemplo o professor Bratis comentou, na indústria da construção civil, a gente pode, né, segmentar essa análise e a gente vai ver o quanto que ocorre de acidente de trabalho, né, qual que é o impacto desse acidente de trabalho. A gente vê também as indústrias frigoríficas, a quantidade de doenças ocupacionais, a gente consegue fazer essa categorização e ter acesso a esses dados, né, que, no final das contas, deixa a gente que trabalha com o projeto e a organização do trabalho bastante triste, né, porque são vidas, são pessoas que, por conta de algum acidente de trabalho, não conseguem mais, né, conviver tão bem em sociedade como conviviam, né, elas são impedidas de trabalhar ou de ter algum lazer por conta de algum acidente. Então, é um tema muito importante para a gente da engenharia e é muito importante também para a sociedade reconhecer, né, que as pessoas não podem adoecer no trabalho. Não é aceitável a quantidade de acidentes que a gente está vivenciando ultimamente. E aí, pessoal, nós, né, a partir dessa constatação, e muito também, né, a partir de uma provocação do Ministério Público do Trabalho, em conjunto com o Sereste, que é o serviço que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, a gente desenvolveu essa iniciativa chamada Engenharia do Trabalho, que para muita gente, quando a gente começa a falar, fica com a impressão, você quer falar de segurança do trabalho, você quer falar de normas, você quer falar, né, de acidentes e tal. Ou tem o pessoal que fala, você quer falar de projetar o trabalho, métodos e processos, tempos e métodos, coisas que quem é de fábrica, né, da indústria, sabe do que eu estou falando. Mas não, né, a gente quer trazer uma perspectiva para a engenharia, para os profissionais que estão se formando na engenharia, que vá muito além disso. Então, a gente coloca aqui para entender o que é o trabalho, como que o trabalho impacta as vidas das pessoas, qual que é o sentido que o trabalho tem para a nossa sociedade, qual que é a importância que a gente dá, como que a gente se satisfaz ou que a gente, né, adoece, se entristece por conta do trabalho. Falar de ergonomia, falar de saúde do trabalhador e da trabalhadora, né? Então, isso é um tema que o engenheiro, a engenheira, precisa ter o mínimo de contato para, quando ele for para o mercado de trabalho, ele entender o impacto que isso tem sobre a vida das pessoas. Então, a gente, nessa iniciativa, né, a gente juntou uma série de temáticas, né, para fazer essa construção e, né, com isso, tentar impactar a formação dos profissionais de engenharia. Então, a gente fez uma definição para esse termo, né, uma área de conhecimento que articula disciplinas que dão base para olhar, entender e projetar o trabalho, tendo o ser humano como elemento central para obter resultados em termos de bem-estar, segurança, qualidade e produtividade. Então, assim, é tirar o foco de só tecnologia, é só máquina, é só sistema, é só software, e falar, não, são pessoas. No final das contas, são pessoas. A gente viu aqui nas apresentações anteriores a importância de a gente considerar as pessoas. E isso tem que ser levado para os cursos de engenharia também. Não dá para ficar só na visão, né, que saúde é do profissional de saúde. Não, saúde tem que ser uma preocupação de todos. E aí a gente consegue fazer uma relação com, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, a gente separou alguns, mas, né, com uma relação muito direta com trabalho decente e crescimento econômico, né, e também com produção responsável, sustentável. Então, são temas muito fortes e que essa iniciativa pode colaborar. E a gente tem feito isso de diferentes maneiras, através de livros, eventos, parcerias, né, um site que tem materiais de apoio, além desse livro que a gente desenvolveu, e artigos. Então, só para vocês terem ideia, né, esse é um livro que a gente desenvolveu, são mais de 50 autores, né, do Brasil inteiro e pessoas de fora do Brasil, que vão tratar dessas temáticas que a gente mostrou para vocês. A gente lançou ele no final de 2021, né, já deve ter passado os 10 mil downloads, a última vez que eu olhei estava com 9.800 downloads, e esse livro ele foi financiado pelo Ministério Público do Trabalho. E ele foi escrito, pessoal, linha por linha, pensando em graduandos e graduandos de engenharia. Porque tem muito material sobre saúde e segurança do trabalho, mas foi pensado para profissional dessa área. A gente não queria isso. A gente queria um material que fosse produzido para quem está se formando, para quem está lá pensando em engenharia, para quem está lá vislumbrando com as tecnologias e que tem que ser chamado, falar, olha, amigo, você tem que pensar nas pessoas também. Né? Então, essa iniciativa ela teve esse objetivo de pensar muito bem quem ia ler esse livro, quem ia adotar esse livro. Então, a gente fez esse desenvolvimento e, com o apoio do Ministério Público do Trabalho, do Sereste,
uma rede de universidades que se montou, a gente começou uma série de eventos para difundir esse livro. E hoje a gente já tem mais de 14 estados, né, que receberam esse livro em suas bibliotecas, em suas universidades. Né? Nós temos vários já depoimentos de professores que estão adotando esse livro e que têm trazido resultados interessantes, além, né, obviamente, de nós, enquanto professores da área, que já estamos utilizando. Tá? Legal. E aí, pessoal, além da iniciativa da Engenharia do Trabalho, a gente queria falar para vocês do ErgoPro. O ErgoPro, né, ele é algo que nasceu a partir de uma experiência pessoal que eu tive quando eu prestava consultoria numa refinaria de petróleo. Né, eu prestei consultoria entre 2009 e 2013. E aí lá, né, foram mais de... Eu desenvolvi a minha tese sobre esse período que eu passei lá. E eu fiz um levantamento das minhas atuações nesse período de tempo que eu fiquei. Eu trabalhei em mais de 200 demandas. Né? Então, assim, eu analisava o trabalho, né, eu trocava a ideia com os trabalhadores, conversava com eles, desenvolvia um projeto. Muitos desses projetos eram implementados e depois eu fazia um acompanhamento. De todos esses projetos, eu escolhi um lá em 2014 para transformar num workshop. Porque eu estava dando aula, falei, cara, esse caso aqui dá para trabalhar em sala de aula. E aí eu comecei a formatar. Isso inicialmente era para graduação, né? E eu comecei, obviamente, usando folha de sulfite. Então, lá atrás, a primeira versão, né, que eu fiz desse daí, eu contei uma historinha, fiz lá uma área que os alunos podiam projetar aquela situação que eu estava colocando para eles como um problema, coloquei alguns desafios de termos de valores, quantidades, e eles tinham que usar isso daqui, né? Obviamente que isso evoluiu, né? A gente está falando de 2014. Então, depois disso, a gente desenvolveu planilhas no Excel, né, com macros, onde aí os alunos não mais precisavam ficar preenchendo o papel, eles escolhiam lá em cima o que eles iam colocar, já contabilizava automaticamente. Aí a gente desenvolveu um tabuleiro, né, com peças impressas em 3D. Passamos a fazer o uso de um aplicativo, desenvolvemos um aplicativo para usar. Então, os alunos eles usam o celular durante a dinâmica, né? Aquela coisa de, não, esconde o celular, para de usar. Não, usa o celular, pega o celular, usa para a nossa dinâmica. Fizemos uma implementação para uso em realidade virtual, usando o óculos, a gente trouxe aqui, né, Renato? A gente vai apresentar para vocês também, depois lá no stand da UFSCar na área, né? E hoje a gente tem um sistema web, onde a gente tem toda essa contabilização automaticamente. Então, os alunos estão, né, desenvolvendo a dinâmica, preenchendo e automaticamente já aparece no nosso sistema, faz uma avaliação quanti, mas também qualitativa, e isso depois vai apontar, né, quem que é o time vencedor, a equipe vencedora. Né? Em termos, né, de evolução, acho que fica bem perceptível o quanto que a gente sai de uma folha de papel e chega numa série de tecnologias, e isso nos chamou a atenção para falar, será que isso dá para proteger? Né? E aí, na época, né, hoje eu sou diretor da agência de inovação, na época eu não era, eu perguntei para os colegas da agência, e falou, não, professor, dá sim. Né? E aí a gente registrou tanto a marca, né, o ErgoPro, tanto para produto quanto para serviço, então posso vender enquanto um produto, mas posso vender enquanto uma aplicação de serviço, o kit educacional como um todo e o software. Né? Isso tudo foi registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E aí, por, né, coincidência, não faz um mês que a gente recebeu a concessão da patente. Né? Então, uma coisa é você depositar, né? Outra coisa é você conceder, e a gente ainda teve a notícia que, né, poucas patentes que são concedidas sem nenhum questionamento técnico, e a nossa foi. Né? Não teve um questionamento, a gente não precisou responder nada para o INPI. Então, ela passou diretamente, né, num período de tempo relativamente curto. Né? A gente depositou em 2018. A média são de 10 anos, tá? Para vocês terem uma ideia, até sair a concessão da patente. A gente conseguiu antes. Né? Então, está aqui a nossa carta patente. É a primeira apresentação que eu faço usando ela. Né? Então, ela saiu recentemente. E aí, pessoal, né, antes de eu passar para o Renato explicar como que está hoje, só para vocês terem ideia, a gente já fez uma série de aplicações. Né? Então, para a graduação, foram mais de 500 alunos de diferentes universidades. Em pós-graduação também, a gente tem aplicado e tem tido um resultado muito interessante. Em eventos, né, a gente tem feito tanto no Brasil quanto fora do Brasil. A gente já foi para a Itália, para o Canadá, para a França, aplicar em eventos. E também a gente tem uma coisa interessante que a gente ficou, será que dá para aplicar em indústria? Né? O pessoal que já está formado, né, já tem lá, às vezes, uma formação técnica em segurança do trabalho, ou o cara que é diretor de engenharia, ou alguém da qualidade. E aí a gente teve essa experiência e deu super certo.
pessoal começou a entender como que a ergonomia e como que é importante dialogar com o trabalhador para reprojetar e pensar as situações de trabalho.